porque hoje eu tenho certeza que quem não conhece ou não sabe lidar com pessoas, não sabe lidar com nada, Nada. porque absolutamente tudo precisa de pessoas por trás, né. Enquanto eu não estiver curada em mim, e nesse caminho de cura eu não vou conseguir ser próspera na minha profissão, ser realizada, não vou conseguir entender que às vezes se eu tiver 10 clientes é melhor do que eu tiver 30. Eu vou trabalhar menos, mas eu vou trabalhar mais focada. Olá, seja muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Não é Treino, é Reino. Como de costume, você já aprendeu, mas eu vou te pedir mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É só você clicar nesse link que está aparecendo na sua tela e depois disso ativa o sininho para você receber em primeira mão tudo que tudo que tem de novo aqui no nosso canal. E hoje eu estou conhecendo mais a fundo uma mulher incrível, Maria Rita. Maria Rita, ela é advogada, mas mais do que advogada, ela é mãe, ela é esposa, ela é cristã, ela é consteladora e ela vai trazer muita luz, muito conhecimento para nós nesse podcast. Então já compartilha, porque é conteúdo forte, poderoso e libertador. Maria, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, Letícia, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando e levando novas abordagens, novos olhares a tantas mulheres, a tantas famílias. Muito obrigada Que pela bom saber que oportunidade. você se dispôs a estudar cada vez mais, porque nesse mundo hoje a gente tem acesso a tanta coisa, a Sim. tanto conhecimento, que às vezes a gente se perde um pouquinho nas verdades, né? Meu Deus, que caminho que eu vou seguir? Quem que eu vou realmente aplicar na minha vida, ou o que que eu vou aplicar na minha vida para que realmente possa fazer diferença? Sim. E eu quero antes de conversar com a Maria Rita, eu quero ler para vocês o currículo dela, que é extenso e que você precisa saber tudo que a Maria Rita Nolasco Olindo de Melo tem feito. Advogada atuante no direito da família e sucessões, consteladora familiar, integrante da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Mato Grosso do Sul, pós-graduada em Direito pela Unigran e Magis, pós-graduada em Gestão Pública pela UEMS, mediadora e conciliadora, especializada em resolução de conflitos em uso de constelações pelo Instituto Pro, Hellinger Pro. Hellinger Pro, formada em conhecimento da sabedoria do Eneagrama pelo Instituto Rafael Medeiros, consteladora estrutural e organizacional por Fabiana Quezada, especialista em advocacia extrajudicial e cartorária pelo Instituto Pátrica Patrícia Presser. Patrícia Presser do Paraná. Cursando, uau, pós-graduação em Neurociência, Comunicação e Desenvolvimento Humano pelo Instituto Centro de Mediadores e coautora do livro Abordagem Sistêmica na Prática da Advocacia. Isso tudo é extremamente importante, mas essas são as formações acadêmicas da Maria É. Rita, como ela mesma disse aqui. Mas além disso, e mais importante do que tudo isso, ela é esposa do Marco Aurélio e tem 2 filhos, o João Davi de 12 anos, a Ana Elisa de 10 anos. Ela mora aqui no interior do nosso estado, Sidrolândia. Ela é pequena, mas de pessoas muito grandes, né? Conheço grandes nomes de Sidrolândia. Ela adora cozinhar e cuidar da casa, adora ouvir e conversar. Uau! Maria Rita, eu confesso que por muito tempo eu não gostava de pessoas. Sério. Sério. Sabe por que que eu não gostava de pessoas? Porque eu não gostava de mim. Eu era uma pessoa, sabe aquela pessoa que você fala assim que é de difícil convivência? Era este ser humano que vos fala. Realmente eu era muito difícil, muito brava, muito exigente, muito. Então, como eu achava que eu era a pessoa mais maravilhosa, mais inteligente, mais incrível do mundo, então eu não precisava de pessoas. Lê do engano, né? Até que eu conheço Jesus em 2013, até que eu venho passando por um processo de mudança e todos os dias a minha missão é ser 1% melhor. Sim. Então eu tenho me tornado uma pessoa melhor a cada dia e eu agradeço a pessoas como você, que se deixaram ser usadas para entender de pessoas, para entender mente humana, porque hoje eu tenho certeza que quem não conhece ou não sabe lidar com pessoas, não sabe lidar com Com nada, nada. porque absolutamente tudo precisa de pessoas por trás, né. E Maria, eu quero já começar a entender
Qual é a ligação que você teve necessidade de fazer da advocacia, da área do direito, com a constelação familiar? Quando que teve esse despertar? Quando eu não, me encaixava em nada. Embora eu sempre gostei de pessoas, diferente de você, porque você não é que você não gostava de pessoas, você estava se protegendo de alguma coisa, com certeza. Quando você Ah se lá. sentiu pronta, né, e se olhou assim: "Não, eu posso ser assim, que tá tudo certo", e aí você eu sempre gostei de pessoas, mas eu sempre senti necessidade de ajudar as pessoas. Eu não sei, eu tinha essa vontade, eu achava que as pessoas eram fracas, como diz você, lê do engano, porque eu era mais do que elas. Então, sempre é sobre o outro, sobre a gente, não sobre o outro, né. Uhum. E aí, sou advogada desde 2006 e falava: "Isso aqui não é para mim, não, eu não gosto disso, é um trabalho muito chato, é só com Mas uma problema". advogada bem-sucedida. Não que você não gostasse ou Uma você era advogada bem-sucedida? com a agenda lotada, cansada e ganhando pouco, porque tem Hum. muita diferença, a gente imagina que ser bem-sucedida é você ter 1 milhão de clientes e não ter tempo para nada. Eu Aham, era essa pessoa, mal-sucedida. Eu tinha muito trabalho, tinha muito cliente, tinha muita coisa para fazer, mas eu não era bem-sucedida comigo. entendi. Então eu estava nessa advocacia, relutando, fugindo contra isso, porque não era o que eu queria, porque era muito chato, porque não sei o que lá. E aí, nesse meio tempo, eu achava: não, eu já não quero, não é advogada, eu quero ser empreendedora. Aí eu montei uma cafeteria. Não, não, não é essa cafeteria que eu quero montar uma loja de lingerie. Não era também. Não, eu Montou quero. a loja? Montei a loja. Não, eu quero fazer bolo para vender, porque eu adoro fazer bolo. Não era o bolo também. Aí eu falei: gente, eu tô cansada. Eu preciso achar um lugar para mim. E o direito está me tirando de mim, então eu vou estudar para fazer concurso. Por isso esses monte de pós-graduação que hoje eu vejo que me ajudou muito, mas que não conversava comigo. Gestão pública, Smarges, eram uns negócios assim que porque eu Era o estava que está meio que na tentando, moda do direito e aí você quis Letícia, se fazer tentando pertencente. provar algo para alguém. Isso é um mal muito grande, a gente tenta provar algo para as pessoas o tempo todo. Falei: "Mas eu quero provar de mim, quero morar em mim, vamos achar dentro de mim". E eu sempre gostei dessas questões da mente, eu sempre quis entender o comportamento humano, as pessoas, por que que tal pessoa é assim, assado. E aí nessas pesquisas, um dia o juiz de Sidrolândia levou uma palestra em Sidrolândia com um constelador. Eu falo que é tão de Deus que eu não lembro o nome desse homem que foi lá dessa palestra. Eu lembro que ele era um homem bem claro, com o cabelo loiro, mas eu não lembro o nome desse homem. Ele estava com a esposa, eu lembro que a esposa chamava Juliana. Se E você conhece, se você conhece. comenta aqui no vídeo para a gente achar esse E juiz. aí, ele começou a falar sobre as constelações, sobre Olha, o física juiz. quântica, sobre energia, sobre essas coisas. Eu falei: "Gente, que doido isso". Fui pesquisar e fui achando, achei uma consteladora, vou me constelar para ver como é que é. O que que é O que isso, né? que é isso? Porque me intrigou. Falei: "Cara, isso é diferente isso". Fui me constelar e aí não era nada do que eu imaginei, assim, era uma coisa muito grande. E aí a mulher disse para mim: "Olha, ser advogada está no seu sistema, pelas questões dos seus antepassados, por ordem dos que vieram antes, por honra, não sei o que lá". Eu falei: "Gente", ela falou: "Para de correr de ser advogada". Uau. E aí eu falei: "Então é isso". E aí eu fui estudando isso, eu falei: "Cara, dá para aplicar isso no direito". E aí comecei, vinha um cliente, eu olhava o pouco que eu sabia, falava: "Gente", aí eu olhava aquilo, falava com a pessoa, "Você", e eu nunca recebi um não das pessoas. A partir daí, eu dizia assim, a pessoa chegava: "Ah, eu vou me divorciar", sempre gostei muito do direito de família. Uhum. "Vou me divorciar assim assado, meu filho assim assado". Daí eu pensava: "Mas como é que era a sua família? Seu pai é casado, sua mãe era casada, seu sogro era casado, você conversa com seu sogro, sua mulher conversa com". E aí eu comecei a ver, tem um lugar aqui para mim, e é esse aqui que é o meu lugar. E aí eu fui indo desde 2020. Tem 5 anos já. 5 anos que eu tô nessa caminhada. E aí me constelando, procurando curar em mim
as minhas coisas. Então gostava muito de gente, queria ajudar muito. A salvadora que existe dentro de todos nós e que às vezes não sabe seu lugar, sai do seu lugar, perde a força na casa, na profissão, na família. Aí era onde eu me via Preciso fraca. constelar. Era onde eu Senhor. me via fraca. Aí era onde eu via assim, eu achava que o problema estava fora de mim. Não, o problema não sou eu, o problema é que o judiciário é muito enrolado. O problema é que os juízes, não sei o que, não sei o que, não tem nada a ver com isso. O problema é que os clientes não têm dinheiro, não, não é nada disso. É em mim aqui. Enquanto eu não estiver curada em mim, e nesse caminho de cura eu não vou conseguir ser próspera na minha profissão, ser realizada, não vou conseguir entender que às vezes se eu tiver 10 clientes é melhor do que eu tiver 30. Eu vou trabalhar menos, mas eu vou trabalhar mais focada. E aí foi aí que eu comecei. E aí a nossa OAB aqui do estado é maravilhosa e tem fui pesquisando, Comissão do Direito Sistêmico na OAB do Mato Grosso do Sul. Tem. Aí eu fui atrás disso, aí lá tem profissionais maravilhosos e mais cursos e entendimento sobre isso, e aí é um caminho sem volta. Uau, que demais. Maria Rita, então vamos lá. Antes de eu fazer a pergunta, o que é constelação? Qual foi o momento em que a constelação mudou a chave da Maria Rita? O que é assim, claro, né, se não for muito íntima essa Não. pergunta, né, mas assim, para talvez eu tenho certeza que quantas mulheres estão passando por Sim, isso, de uma insatisfação sem fim, e não é porque não entra em ação, não é porque não estuda, não é porque é procrastinadora, não. exato. Às vezes é porque tá assim: "Eu tô aqui, eu não aguento mais, agora eu vou desistir de tudo". Não. Virou a chave quando eu entendi, na constelação, que eu só podia ser eu. Eu não podia ser você, eu não podia ser as mulheres que eu via no Instagram, as profissionais que eu via lá. Eu não podia ser a esposa que eu via os outros homens tendo, assim, que você vê as mulheres é inevitável, Letícia, a gente se comparar. E eu estava, assim, num ponto de fundo de poço dentro de mim mesmo, de achar que eu não era o suficiente para o meu marido, de achar que eu não estava sendo uma boa mãe para os meus filhos, de achar que eu não estava dando conta de trabalhar, que meu marido não ia se interessar por mim, porque e a gente que é mulher chega nesse lugar Sim, de cansaço, porque a gente tem que ser mãe, esposa, trabalhar, ser empreendedora, ser tudo dona de isso, casa. ser dona de casa. Se você tem uma funcionária que faz a comida, você tem que falar o que que a pessoa vai fazer de comida. Então, Sim. assim, é muita coisa. E eu estava nesse lugar dessa comparação, me sentindo um pouco para tudo. Ah, então você se sentia que insuficiente. Insuficiente para tudo, cansada de tudo, não era isso que dava certo, por isso essas trocas de coisa, vou fazer bolo, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê. Quando a constelação me mostrou que eu só posso ser eu e que o que eu sou é suficiente, tá bom. Uau. E a constelação mostra isso. Aí você se sente, cuidada por você mesma, porque o que a gente fica Cuidada por você. Porque a gente fica esperando assim, queria que meu marido eu, né, queria que meu marido me entendesse, se ele entendesse que eu tive hoje que fazer isso, 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 se a minha mãe entendesse que isso não sei o que, é tudo fora de mim. Então, E o que então como é ser cuidada por você? O que é isso? Essa frase é uma frase de impacto. é uma frase de muito impacto, é entender que só eu posso fazer por mim. Não adianta eu esperar que o que está fora de mim vai fazer. Sou eu. Então, quando eu fiz essa constelação, que eu consegui ver no meu campo ali, que eu estava querendo ocupar lugares que não eram meus, eu não tinha força naqueles lugares, nem para ser eu. Então, bem prático. Quando eu pus a minha constelação, eu pude ver que eu estava, em tese, casada com a minha mãe, querendo ser mãe do meu irmão, querendo ser mãe do meu pai. De costa para minha família que eu tinha construído, que era o meu marido e os meus filhos. Então eu não tinha força nem para ser uma esposa realizada, nem para ser uma mãe presente, nem para ser filha, nem para ser irmã, nem para ser filha do meu pai, porque eu estava fora, desorganizada. E não eram eles que tinham que se organizar. A constelação nos mostra que quando você está no seu lugar, você tem força.
E se eu estou no meu lugar, aqueles que estão desequilibrados, tomando as minhas forças por amor, vão olhar e falar: "Uai, cadê a Maria Rita que não tá ali? Tá seguindo a vida dela". E aí você se cuida, você mesmo se cuida, você olha e fala: "Não, isso aqui não é meu. Me dói, nã mas não é meu. Eu não posso fazer isso, eu só posso fazer isso aqui". Então a constelação ela é um fenômeno, porque é diferente de uma terapia, ela não é uma terapia, ela te mostra Na aonde que você prática. tá, para onde que você tá olhando, para quem que você tá de costas, e isso é se cuidar, é você se olhar e você mesmo se cuidar, porque daí você olha e fala: "Não, mas eu não quero isso". Você mesmo vê: "Então eu tenho que fazer isso esse movimento aqui para eu ficar no meu lugar". Então a minha virada de chave foi essa, então assim, eu era essa aqui. Então aqui estava meu pai, meu irmão, meu marido, minha mãe. E aí, estava eu aqui, aqui estava eu com meu irmão grudada, minha mãe aqui, meu pai aqui, meu marido para lá. E eu pude ver que eu estava numa emboscada, não tinha como eu sair, porque eu não estava querendo crescer. Então por isso não era suficiente, porque criança nunca é suficiente, não é? Sim. Seus filhos, se você dá uma bolacha, ele quer o pacote. Se você deixa brincar até às 7, ele pede para ficar até às 8, porque criança não é suficiente. E criança não ganha dinheiro, não faz dinheiro, criança não casa, criança não é esposa, criança não é empresária, criança é criança. Então, por isso que eu falo, se cuidar por você. Porque daí você olha e fala: "Não, eu posso fazer por mim. A Letícia pode fazer por ela. O Tiago pode fazer por ele. Cada um pode fazer por si". Ah, é ser egoísta? Não. É se amar, é se olhar e saber o seu lugar e É, e saber a que ali Bíblia você nos tem muito força. bem diz, né, amar ao próximo como a ti mesmo, né. E eu vejo como é difícil as mulheres se colocarem em primeiro lugar. E falar assim: "Não, agora eu vou, sei lá, eu vou dormir até mais tarde, ou eu vou no salão, ou eu vou fazer alguma coisa com os meus amigos, ou eu vou", realmente escolho, porque sempre pensa assim: "Não, mas se eu fizer isso, meu filho tem isso, se eu fizer aquilo, meu marido, se eu fizer isso, a casa, se eu fizer isso, o trabalho". E aí você vai entrando por aliás, se colocando outras pessoas na sua frente, e aí chega no momento você fala assim: "Meu Deus do céu, cadê eu, né, quem sou eu?". E E aí você se aí, nesse momento em que eu pude olhar e perceber que eu tinha que me cuidar, a mulher que estava me constelando, ela falou assim para mim: "Você é muito arrogante". E eu falei: "Eu arrogante? O tanto que eu sou humilde, o tanto que eu cuido das pessoas", que ela falou: "Por isso mesmo. Você não tem que cuidar de ninguém. Você cuida porque você acha que ninguém sabe fazer como você e você é arrogante. Ah, E você está tirando a dignidade das pessoas que você ama". Quando ela me disse isso, Letícia, assim, meu coração doeu tanto, eu chorei tanto, porque eu não queria que as pessoas que eu amo não tivessem a dignidade. Ela falou: "Você está tirando a dignidade da sua mãe resolver a vida dela. Porque se ela pede assim: 'Faz um pix', você sabe, vai lá e faz. Isso é ser arrogante. Mostra para ela como é que faz, para ela não depender de você". então ela te chamou de arrogante, não no sentido que a gente Não, imagina de arrogância, não é sobre arrogante. isso, Aí eu né. fui entender a palavra arrogância. Eu me arrogar sobre outra pessoa. Arrogar é tomar a pessoa para mim. Eu achar que só eu, e eu era assim, não sei se quem está Então, ouvindo quem é te assim. conhece, assim, de ver, fala assim: "Nossa, Sim. ela é tão boazinha, ela faz tudo por todo Mas mundo", era essa você? isso, aham. E eu me senti o quê? Feliz. Lá no fundo a minha criança foi vista, não Ah, sou repreendida, eu sou boazinha, eu abro mão de fazer a minha unha, porque eu vou lá fazer tal coisa para o fulano. hum. Eu abro mão de fazer luzes no cabelo, porque só eu sei fazer o lanche dos meus filhos para a escola. Isso é ser arrogante. É você achar que é só você Só mesmo. eu que posso pôr as minhas crianças dormir, porque o pai deles não sabe colocar. E a gente, no dia a dia, a gente é assim. E E isso acaba trazendo sobre nós um fardo que não é que não nosso, é no é o né. é o que se cuidar de si, Exatamente, entende? Não entendi. faz como eu, mas faz. Exatamente. Exatamente. Então, assim, não é, então a constelação ensina a abandonar o pai e a mãe, a família? Não. A constelação ensina que cada pessoa tem o seu lugar. E que cada pessoa tem dignidade para fazer a sua vida, da forma como é. Então, Uau!
O que que é arrogância? É eu achar assim: "Não, mas, eh, o pão prensado dos meus filhos tem que ser amarelo, a babá deles faz quase marrom, então não presta". Presta! Queimou. Não, elas vão comer o pão dessa cor, o meu fica amarelo, o da Letícia sai dessa cor, tá tudo certo. Não preciso parar a minha vida para fazer um pão. E pra gente, olhar e tomar consciência que é uma coisa tão simples, tão pequeno, o negócio falou assim: "Ah, é um pão". Só que imagina esse pão por anos, né, de você tá falando e tá falando e tá falando e aquilo não resolve, e é a conta gotas que a gente vai enchendo o baú, porque não é da Sim, noite para o dia que não. você de repente então, cara, que interessante. Então você tem que estar no seu lugar desde sempre, para que você não se sinta cansado nem Cansada. Eu sempre sobrecarregado. falo para os meus filhos: "Eu só posso ser sua mãe. Eu não posso ser sua melhor amiga, eu não posso ser outras coisas, eu só posso ser sua mãe. E eu estou aqui para tudo que você precisar de uma mãe, mas eu só posso ser sua mãe. Eu não Cara, posso ser além da sua mãe". Eu falo às vezes: "Marco Aurélio, eu só posso ser sua esposa", porque a gente às vezes, Letícia, quer mandar no marido, a gente quer ser a mãe do marido. E aí os casamentos, isso tudo nos divórcios que eu faço, eu vejo isso, muitos casais que se amam, mas que se olham como irmãos. você já conseguiu mudar um casal que chegou lá para divorciar Sim, e não divorciaram? sim. Aí eu fico tão Uau, feliz. E que quando eu não extraordinário. consigo, eu consigo fazer com que eles terminem se Em paz. olhando, que nem a gente está se olhando, com respeito e entendendo que tem filhos, que teve uma história, que nunca mais a vida vai ser igual, porque aquela mulher já teve um primeiro marido e o lugar dele é de primeiro marido. Não adianta ela pôr outra pessoa em cima, não vai ser o segundo. O primeiro já teve o seu lugar. Cada pessoa tem o seu lugar. Jesus conviveu com um monte de gente e ele escolheu quem seriam os discípulos e cada um tinha o seu lugar. Tinha os mais allegados, os Tinha menos, né. cada um que ele sabia assim: esse aqui eu posso mandar fazer tal coisa, porque ele sabe, mas se eu mandar aquele ali não vai dar certo, porque o lugar desse é aqui, o lugar daquele ali é ali. E isso faz a gente se olhar como iguais, com amor e sem julgamento, aí fica mais leve o caminho, sabe, a ser seguido. Uma vez esse casal que chegou, conversaram, eu falei: "Vocês não querem se separar?". "Não, porque eu quero". Eu falei: "Então olha para ela e fala assim: 'Acabou, seu tempo na minha vida acabou. Eu não amo mais você'". Olha e fala: "Não, doutora, mas a senhora fala". "Eu não, porque eu não sou casado com ela". "Fala você". A pessoa não consegue, porque aí olha e chora, e vê que tá ali alguma coisa, que tá naquele comparativo. Vocês estão abertos agora a constelar, a olhar para o casamento de vocês? Aí estava ali aquele marido esperando que aquela mulher fosse exatamente a cópia da mãe, que cozinhasse igual a mãe, que fizesse igual a mãe. E aí eu ainda disse: Olha, a gente casa com quem não é a nossa mãe, porque a gente não transa com a mãe, a gente não tem uma vida de casal com a mãe. Ela só pode ser sua esposa. Essa coisa que você está falando, essa comidinha, come na casa de sua mãe o dia que você for lá. Aqui na sua casa, sua esposa faz isso. E a gente vai se endurecendo, os casais e as pessoas. Ô, Maria Rita, isso é consciente ou é inconsciente? O marido Não, conscientemente ele sabe que ele está comparando essa a não, esposa com a mãe? não tá. E aí é onde vem a negação e é onde a constelação mostra. Porque quando você começa a conversar, aí chega, no caso, esse casal, que não dava para continuar junto, porque a mulher estava alheia ao relacionamento, ela chegava e ficava no sofá e ele também, e tinha meses que a vida sexual não fluía, e que eles estavam só dividindo casa, então que ele queria se separar. "Tem outra pessoa?", "Não, não tem". "Você tem outra pessoa?", "Não, não tem". "Mas então o que está acontecendo?". Aí eu pergunto para as pessoas: "Como que é a sua mãe?", para esse rapaz: "Como que era a sua mãe?". "A minha mãe nunca trabalhou fora, minha mãe cuidava da gente, a gente chegava, estava tudo organizado, minha mãe não sei o quê". "E a sua esposa?". "Não, a minha esposa trabalha fora. Ela trabalha fora, então daí ela não tem tempo, daí ela quer que eu ajudo fazer as coisas e". Então eu, pelo feeling, pela experiência, você consegue entender.
Daí eu peço para colocar, coloca você e sua esposa. Agora coloca a sua mãe. A pessoa coloca a esposa colada nela e a mãe colada e a esposa lá longe. Então você olha e você fala assim: "Uai, isso aqui Você não é casou um com quem? casal, você está casado com a sua mãe". Põe sua mãe no lugar de mãe, põe sua esposa no lugar de esposa, e aí vai indo essa primeiro é a negação, ainda mais homem, Claro. que não, que não, que essa advogada que se arrumou é meio Doida. doida. E esse casal eu atendi 4 vezes. Porque daí eu falei para eles: "Olha, vocês podem ir embora, aí hoje eu não posso nem ouvir vocês, então vocês vêm na outra semana para eu vou me preparar melhor para eu ouvir, ver juridicamente o que que vocês têm para dividir, tá-tá-tá, tá-tá-tá, pode ser? Pode". Aí eu sempre converso com a mulher, porque sempre tem um que vê que tem jeito ainda, sabe. Uhum. Sempre tem um que quer, aí eu e sempre são as mulheres. Eu acho que mulher é mais coração, É, o a né, Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, sempre né, são acho as que ele mulheres. colocou Aí eu tudo sempre sobre a mulher. converso com elas, com essa mulher. Eu falei: "Olha, essa noite, ele tá dormindo no sofá". Aí essa mulher eu disse assim: "Deita no outro sofá". "Ah, a senhora é louca". "Deita no outro sofá". A hora que ele pegar as coisas para dormir em um sofá, tem outro? Tem, deita no outro. Ele é Ah, seu marido, se ele tá dormindo no sofá, vai dormir com ele lá. Deitou no sofá. Aí no outro dia: "Doutora, no meio da me liga". Aí eu, né, no outro dia, ele falou pra gente dormir na cama. Foram dormir na cama, não aconteceu dormiu nada, na dormiram no ok. quarto. Eu falei: "É o quarto de vocês aí". Aí ele não vinha almoçar. Falei: No outro dia, liga para ele, fala que você queria que ele viesse almoçar para vocês verem as questões da separação", porque ele estava muito querendo separar. Aham. Ele foi, almoçaram juntos. Aí no outro dia era o dia de conversar comigo. Aí ele já foi mais tranquilo, eu já vi que e aí a gente ficou nesse 1 mês, eles não se separaram. Ai, que Então, benção. assim, não é uma terapia, mas é uma questão muito muito de amor mesmo, muito. Então vamos lá, a pergunta que não quer nos calar, o que é a constelação? A constelação é algo que você vê. Então, bem rapidamente, quem viu as constelações foi um senhor chamado Bert Hellinger, da Alemanha. Ele era padre, e aí padres são mandados para outros lugares, né, para as missões. Ele foi para a África do Sul. Lá na África, ele começou a perceber, olhar os relacionamentos. E ele começou a entender que a maioria dos conflitos que chegavam até eles para confissão eram iguais e eram relacionados à família. Sempre relacionados à família. A queixa da ponta era, às vezes, um filho, um casamento, mas lá embaixo, na base, era o pai e a mãe. Era o julgamento que as pessoas têm do seu pai e da sua mãe. Então ele começou a estudar sobre isso, fazer dinâmicas, tanto que ele faleceu em 2019, ele fala que ele não criou as constelações, ele as viu. E aí ele diz assim: "Permitam-se ver". Antes de você eu estava ouvindo o seu podcast com meu marido, e me chamou muita atenção, e a hora que você falou assim ó: "Eu te vejo", Sim, foi uma frase muito forte. E aí hoje eu cheguei em casa, eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos e ela ainda tem porque ainda é pequena, mas eu vejo que a hora que ela começa a birra é porque ela quer atenção e ela começou. E aí eu abaixei, abracei ela, quando ela me levantou assim, eu falei assim: "Filha, eu te vejo e eu te amo". sim, Mudou a criança. mudou. Agora, tá? Antes de vir para cá eu estava ouvindo, eu falei assim: "As pessoas precisam ser vistas". Precisam. E aí ele viu a constelação, ele viu Então então ele o fala: sistema. "Eu não criei as constelações, eu as vi, permitam-se ver". Aí ele começou a desenvolver todo tanto que os livros dele não é escrito, são transcritos. Ele carregava uma pessoa com ele e essa pessoa foi transcrevendo as constelações que ele fazia, no meio dos campos, com as pessoas mesmo, sabe. E aí ele disse assim: "Permitam-se ver". E começou a ver que nós, como constelações familiares, constelações estrelares, somos todos interligados. Então, eu sou interligada a 3 gerações atrás de mim, meu pai, meus avós e meus bisavós. Essa ancestralidade
tá no meu DNA. Então as coisas que as mulheres da minha família passaram, veio vindo até mim. Então, às vezes, tem dores que nós temos. Às vezes, você falou no início assim: "Eu achava que eu era muito boa, então eu não gostava de pessoas". Alguém lá no seu sistema passou por isso. Alguém lá no seu sistema era assim e foi excluído, não era visto. Era aquela pessoa que fala: "Ih, deixa aquele ali". E aí ela fica como que espiando, não é nada espiritual, mas Aham. fica assim, querendo ser vista para fazer parte. Aí ele começou a desenvolver isso e ele viu que 3 coisas têm que ser respeitadas, que ele pôs o nome de leis do amor. Uau! A Espera aí. or a Leis do amor. As leis do amor. Hierarquia, Hum, quem veio antes tem que ser respeitado, honrado, não leal. Então, assim, respeito e honra. a hierarquia, o pertencimento. Todo mundo quer pertencer a algo ou a algum sistema. E nesse pertencimento, que é o que eu estava te falando da minha angústia profissional, que às vezes as mulheres têm, a gente quer pertencer. Você não quer ficar de fora. Se você está num grupo que toda a mulherada trabalha, você quer trabalhar também. Você se sente menor porque você está lá na sua casa sem fazer nada Nada, na né? rua. Se você não ganha dinheiro para pôr dentro da sua casa, você se sente menor do que seu marido. Daí você começa a loquear, larga a sua casa para sair vendendo as coisas. E às vezes você for olhar só para pertencer. Então, hierarquia, o pertencimento, todos querem pertencer e o equilíbrio. Eu só posso fazer por você o que eu consigo fazer por mim. E é aonde a gente entra nessa salvadora que nos desequilibra, nos deixa sentindo fracassadas e é onde a gente cansa, porque a gente quer salvar os outros. E então, eram essas 3 coisas. E o equilíbrio, quando está em desequilíbrio um relacionamento, qualquer que seja a tendência da outra pessoa é fugir. Se eu começo a falar que compulsivamente, falar, sua vontade vai ser levantar e ir embora, porque você vai pensar no seu inconsciente: "Cara, não tem nada que eu possa fazer para essa mulher ficar quieta, eu vou embora". Assim é o amor, assim são os relacionamentos. Aquela filha que eu era uma filha sufocante, porque eu queria cuidar muito meu pai e minha mãe. Eu ficava, então a tendência deles era fugir de mim. Tipo, Tudo lá vem a Maria inconsciente, Rita. mas no Aham. inconsciente. Não consciente. Eu também não fazia consciente, eu fazia porque eu pensava: "É o amor, é porque eu os amo". Então, se você os ama, deixa eles fazerem por eles. Se eles sabem fazer assim, tá tudo certo. Não existe o certo e o errado, existe o meu jeito e o seu e tá tudo bem. E não que a ajuda não é bem-vinda, né, mas eu Não, acredito que a gente tem que ajudar quando as pessoas nos pedem, e só né, no que as pessoas pedem, pontualmente. ponto. Às vezes a gente fala assim: "Eu era essa pessoa. Maria Rita, você me serve um café?" Eu trazia um biscoito. Aí eu ficava: "Você não vai comer biscoito?" Sufoca. A pessoa Entendi. fala: "Da próxima vez não vou nem pedir café". E aí vai distanciando. E isso é real, Letícia, e é no mínimo. Você não precisa ir muito a fundo, sabe. Às vezes a pessoa fala: "Abaixa o volume, você quer que eu mude de canal? Você tá bem sentado? Você tá não sei o que lá?". Não é isso. Abaixa o volume, pronto. Você acha que isso é porque as pessoas não querem ouvir, não ter o discernimento de ouvir? Porque, assim, eu tô falando para você. Por que você não entende? Ou por que que você não escuta? Ou por que você não simplesmente faz somente aquilo que eu falei? Porque as pessoas estão, eh, cansadas de não serem vistas. E aí a gente quer ser amado, a gente quer pertencer, então a gente quer fazer uma diferença na vida da outra pessoa e a gente acaba extrapolando. E o amor não é muita coisa, né? É Existem as linguagens simples, de a amor, né? gente que não sabe ser simples, né. Viver bem é simples, amar é simples, a gente é que complica o simples. Então o Bert Hellinger falava que tinha essas 3 leis. E se você mantém as 3 leis em equilíbrio, a vida flui, as pessoas fluem. Uhum. E tudo acontece de uma forma leve e de uma forma tranquila. E quando que entra esses personagens aqui? Aí o Porque, Bert olha, por que que tem, né, os personagens? aí o Bert fazia isso com pessoas. Eu constelo também no meu escritório pessoas, um grupo de 5 pessoas, a gente conversa para porque como que é? O olhar, né, então você chega e diz assim: "Olha, eu tô com um problema
sei lá, no meu trabalho, eu não me sinto realizada, eu não ganho dinheiro suficiente, a minha empresa não produz, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente fala: "Olha, então respira, toma presença". A gente não respira, não para respirar. Antes de você dormir hoje, respira 3 vezes. Depois que você conversar tudo que tiver com o Diego, você deita e respira, de Não verdade, faço isso. respira fundo 3 vezes. Cara, é assim, é fenômeno você ver o quanto que você se acalma. Lá em casa minha filha é muito agitada, eu falo para ela: "Calma, respira, respira, depois que você respirar a gente conversa". Muda, algo muda, tudo muda quando alguma coisa muda, então você respira que melhora. Então como não havia mais a possibilidade tanto de constelar com as pessoas, esse Hellinger Pro que eu te falei, esse instituto, o Bert Hellinger tem uma universidade na Alemanha. Foram criadas as âncoras, porque daí como nós somos energia, as energias se conectam, né. Então a gente numa sessão de constelação, a gente respira, coloca os pés no chão, fica em estado de presença e começa. Então, como pelo monte de gente não dava para ficar constelando com muitas pessoas, foi criado essas âncoras, que chamam âncoras, que são representantes. Então, como nós somos energia, quando a gente começa a constelar, e se eu falar para você: "Pega essa bonequinha, é você, e coloca no lugar aí no seu campo", você vai pôr ela para algum lugar. Eu vou dizer: "Olha para ela, se conecta aqui com ela". Você vai começar a sentir coisas, você vai falar: Quem que você quer que venha para o seu campo?". Você vai falar, sei lá, meu pai e minha mãe, ou meu filho, meu marido, sei lá eu. E aí foi as constelações hoje são feitas com as âncoras, que são esses aqui, que são os bonecos, que são os representantes do que você quer olhar. Quando a gente está com um monte de gente, a gente constela com as pessoas. Era assim que o Bert Hellinger constelava, Esse padre. esse padre Uhum. aí ele deixou de ser padre, casou com uma pessoa, ele faleceu em 2019 e ela hoje chama Sophie, ela toca a universidade dele, tem cursos sobre constelação, ela vem muito a São Paulo. Então esses bonecos aqui são os representantes. Você coloca eles lá na Alemanha eles fazem com Playmobil, com aqueles Uhum. bonequinho Playmobil, porque põe sentado, põe tal. E aqui a gente coloca esses bonecos, caneta, flor, os processos. Quando eu vejo que a pessoa tem muita crença religiosa, eu não ponho os bonecos. Eu cato flor e peço: "Coloca essa flor". E aí eu, na minha cabeça, penso assim: se a flor ficar para cá, é porque essa frente é aqui, então o olhar seria para cá, se ficar para lá, o olhar é para lá. E dá muito certo, porque é muito energia, os bonecos são só um acompanhamento para a pessoa visualizar, Uhum. para ela se chocar, porque às vezes ela fala para mim: "Eu não tenho problema nenhum com a minha mãe". Aí você manda ela colocar os bonecos, coloca ela e a mãe assim, de costas. Então, mente o que fala, mas o campo não mente, o campo mostra. E aí, com esses estudos e pelo estudo religioso também, ele foi desenvolvendo frases de liberação, porque você olha como é que está a sua vida e a gente tem as frases de liberação, que é de permissão, de liberar os pais das expectativas que a gente cria, de nos liberar das expectativas que a gente cria, de olhar para uma mãe e dizer: "Sim, mãe, eu aceito como foi. Sim, pai, você me deu o suficiente", sabe. E fazer esse movimento seu. E aí é como uma pedrinha na água, né. Você faz e não precisa acreditar, precisa nada. Você começa a ver que as coisas vão acontecendo. Por que você acredita que ainda os religiosos têm preconceito das constelações? Eu te falo, porque a gente estava falando nos bastidores, né? Eu, como cristã, eu tive resistência da minha liderança espiritual Sim. por quando falou nesse nome assim. Mas quando de uns alguns
3 anos para cá, eu tenho estudado muito a questão de física quântica, né, de outros saberes que eu Aham. acredito a Bíblia é o manual do ser humano e ponto final, né. Se eu não conseguir provar na Bíblia tudo aquilo que eu estou estudando, eu duvido do que eu estou estudando e eu vou ficar com a palavra de Sim, Deus, pronto. Mas, Jesus ele traz muitas coisas em parábolas, né, ele nos sim, convida a sonhar, ele nos convida a imaginar, ele nos compara com árvore, aí ele fala: "Olha, faz isso, medita de dia, medita de noite", porque então ele é muito são detalhes e que é muito importante, que eu acredito que tenha um porquê, né. Ele acredita demais na nossa ascendência, demais, tanto que tem alguns livros da Bíblia que é até chato de ler, porque é o fulano, filho de Beltrano, do ciclano, não sei o sim. quê, não sei o quê. A Com ancestralidade. certeza tem um motivo, Sim, nada é do nada, né. E como é que foi então, ou se você ainda passa por esse sim. Primeiramente no campo jurídico, né, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele não deixa usar as constelações desta forma em questões jurídicas, porque o Conselho de Psicologia não vê as constelações como uma terapia, realmente não é uma terapia. Só uhum, que as constelações é uma visão fenomenológica de alto impacto. Então você vê a sua vida, como se como disse Jesus, né, como se o o véu véu fosse se rasgasse e você conseguisse ver a sua vida, sem julgamentos, que Jesus nos ensina, uhum. né, com amor e com respeito. Eu ainda enfrento muita dificuldade pela questão religiosa. Não é bem visto as constelações nas religiões, porque as religiões se julgam, não é? Cada uma tem a sua bandeira, né, então eu Entendeu? acredito que Então, aí assim, chega mais um que vai os libertar o povo, acha que não dá. evangélicos, né, são protestantes, os católicos é a igreja de Cristo, não Uhum. é, mas a maioria fala que, né, enfim. Então, assim, tem muita resistência por conta de não conhecer, por conta do julgar. E se Jesus fosse julgar todos a quem ele escolheu, a tudo que aconteceu, quantos milagres não teriam acontecido, É não é? verdade. Tá lá a mulher do fluxo de sangue. Então, assim, Cara, que deles saiu virtude, né. pois Quem me é, tocou, que de mim saiu virtude, então ela exatamente. E as constelações não têm nada a ver com religião, com espiritismo, com nada disso. As constelações é uma questão prática de você olhar para a sua vida, olhar para si e sem julgar o outro. Então, eu acho que toda a dificuldade que as constelações, no sentido geral, estão passando é porque é algo grande, é algo que veio e que está posto aí para ajudar. e que tá ganhando E muito que está campo, ganhando né, muito campo. muita Eu sou força, muito campo. cristã, eu acredito muito em Jesus, na Bíblia, busco seguir o caminho cristão. Eu falo que falar eu sou cristão é pesado, porque a gente tem que seguir o caminho de Cristo. E Cristo foi o Exatamente. maior amor do mundo, foi então, assim, a gente tenta e caminha nesse sentido, né. Mas, assim como as constelações, não fala nada de religião, não fala nada de espírito, que eu ouço muito. "Ah, é mexer com espírito", não é mexer com espírito. É questão de energia, é questão de fé, é questão de você olhar para você sem julgamento, e que é mais do que Jesus Cristo falava para a gente não julgar. Não julgueis para que não sejais Olha, não julgados, olha né. você reparando aí no cisco do seu irmão e não olha a trave que está no seu olho. É a constelação, porque se a gente vai conversar com as pessoas não veem o problema nelas, é no outro, não é Exato. nelas. Não é comigo, o problema é que o fulano não sei o quê, não sei o quê. Não é comigo. E a Entendi. constelação é um convite para você se olhar, mas eu acho que toda essa questão esses dias eu vi uma publicação e eu fiquei muito triste. Estava escrito assim, católico não é permitido aos católicos, uma lista de coisa. Lá embaixo assim, constelações familiares, não sei o quê, não sei o quê, um monte de coisa. Eu falei: "Gente, que tristeza isso".
Porque as Porque pessoas vivem numa cadeia emocional, né, quando lê aqueles que são muito fervorosos a ponto de uma cegueira, porque causa, aí acha que aí vive aquém por daquilo conta que da Deus quer. religião, por conta de religião. E eu acredito, não sei você, mas eu acredito que o que mais separa o ser humano de Jesus Cristo é a religiosidade, né, Exatamente. a religião que cega, a religião que julga, a religião do não pode isso, não pode aquilo, não ser livre. Só que tudo que você planta, você colhe, mas você é livre, né, você não precisa Exatamente, não tá ser aqui na Bíblia. Nem Deus exatamente. interfere no livre-arbítrio, Não, acho que foi a né. coisa mais maravilhosa que ele deixou disponível para E nós, a poder de escolha. constelação diz sobre a escolha. Cada pessoa tem dignidade para seguir a sua escolha. Em outras palavras, Deus não Você é interfere no livre. livre-arbítrio. Você é livre. É. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias na terra se prolonguem. A constelação diz sobre isso. Diz muito assim, Letícia, um casal só consegue viver bem quando honrarem e darem um lugar no coração para o sogro e para a sogra. Porque o homem da minha vida, o meu marido, veio do meu sogro e da minha sogra. Então eu tenho que amar meu sogro e a minha sogra. No meu marido. Olhar para o meu marido e entender assim: ele é a metade do pai dele e ele é a metade da mãe dele. Ele não é uma chocadeira. Ele nasceu de um pai e de uma mãe. Então eu tenho que aceitar o meu sogro e a minha sogra no meu marido. O meu marido tem que olhar para os meus pais e aceitar o meu pai e a minha mãe em mim, porque eu sou filha deles. E isso Jesus diz, não é? Honrar teu pai e tua mãe. Sim. Ainda é o único mandamento com promessa, O inclusive, primeiro, exatamente. né. Então, assim, são essas coisas que se a gente olhar sem julgamento e sem religião, sem medo de ir para o inferno, a gente vai ver que é uma questão simples, que é uma questão de amor. Eu brinco às vezes com o Marco Aurélio e falo: "Nossa, como que Jesus era sistêmico", eu assisti aquela The série, Chosen. eu olhava e falava: "Gente, como Jesus é sistêmico", quando ele falou para "Você não está me vendo, homem de pouca fé?". Então, é muito se você Ver começa é a diferente de olhar enxergar, né. e aí o Bert vem e fala: "Eu não criei, eu vi, permita-se ver". Permita-se ver. Enquanto você está aí se permitindo ver, eu preciso agradecer aos parceiros do nosso canal que faz isso tudo aqui acontecer, que é a Arcos Training, a primeira academia que trabalha corpo, mente e espírito num único lugar. Sim, já existe aqui em Campo Grande, sabia? A Arcos Training. Que legal. É muito legal essa academia, então se você está cansado de rodar aí academias que não te trazem profundidade ou conexão, dá uma passadinha lá na Arcos Training que você vai ser muito bem cuidado. Agradecer a Brisa, que é a sua loja de roupa feminina, que tem um olhar incrível e encantador por nós mulheres e traz sobre nós uma beleza incomparável, até porque você é única e a Brisa consegue trazer isso para você. Agradecer ao Card Saúde, que é o seu cartão de benefícios em saúde, que além de ter de mais de 250 médicos credenciados para atender você e toda a sua família, tem clínica de estética, tem atendimento em pet shops, tem descontos em mais de 30 clínicas para você fazer exames, então não perca tempo e adquira agora o seu Card Saúde, seu cartão de benefícios. E quando você adquire, você ganha um ano do Ecopark, que é um clube de lazer aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Agradeço também ao Renato Figueiredo, do Instituto Renato Figueiredo, que é o médico da medicina funcional integrativa, que cuida de você sem o auxílio de medicamentos. Fica aqui meu muito obrigada, Dr. Renato. A FL Home, que ela é especialista em perfumes de ambiente, um lugar extremamente refinado, que tem fragrâncias que marcam o seu contato com o seu cliente. Ela trabalha muito a questão da família olfativa e é muito legal. Então, escolha a FL Home para cuidar do seu negócio e até mesmo da sua casa com o olfato, que é um lugar muito extraordinário de ser cuidado também. Maria Rita, para a gente encerrar, que a gente está aqui há um tempão falando, está maravilhoso te ouvir. Explica para nós rapidamente, você dentro do direito, a questão do planejamento sucessório, né? Como você cuida de famílias. Quantas famílias, quando chega no momento que a única certeza que a gente tem nessa vida, que é o Aham. momento da morte, e que fica uma herança, que daí, às vezes, é a pior coisa que acontece na vida dessas pessoas, porque sobrou uma herança. Sim. Então, conta para nós o que que é,
por que que é tão importante em vida ter o planejamento sucessório, né, a gente tem ouvido falar bastante disso. Explica para nós um pouquinho agora dentro da sua visão da área do Sim. direito. Essa esse meu interesse pelas sucessões veio, como eu disse lá no início, do que eu iria deixar para os meus filhos dentro dele como pessoa. Seria a sucessão emocional, a sucessão de ser humano. E aí um dia eu lendo um livro do Bert, numa constelação, ele disse assim: "Herança é um presente maldito, se você não sabe o que fazer com o dinheiro". E aquilo ficou me incomodando. Falei: "Cara, o que que é isso?". E aí eu fui estudar mais além disso e ver as questões das ordens do amor e ver toda essa questão. E aí, por isso, meu interesse aumentou muito. Porque eu comecei a ver que lá na morte é onde os filhos geralmente os pais morrem antes, né, natural. Uhum. Lá na hora da na morte, quando os filhos veem que aquele pai morreu, é a hora que vem o apego a tudo que foi deixado, vem aquele choro de dor por não ter aproveitado aquele pai e por não saber o que fazer da vida, porque não foram encaminhados, muitas vezes, porque o pai está tão trabalhando, tão na correria que não teve tempo de ver os filhos e não é consciente, não é por falta de amor, não é por maldade. É por amor, para deixar uma vida tranquila, uma vida segura. É para isso que nós, pais, trabalhamos para deixar para os nossos filhos. E aí, olhando para isso, eu comecei a pensar assim: eu quero auxiliar nessa transferência, para que os pais consigam manter a sua dignidade, consigam escolher o que vai para quem, sem desequilibrar o que eles tinham e fazendo com que cada filho seja visto e pertencente. Então é um trabalho que é feito antes para que esse pai possa ver esses filhos e esses filhos se sentirem vistos. Porque daí quando eu chamo e começo a conversar com a família sobre o que que vai ficar, o que que não vai ficar, é a oportunidade de aplicar isso aqui, de aplicar esse amor, entende? Então Uhum. eu falo assim, eu ajudo esse caminho do patrimônio, mas muito mais do bem emocional, das curas, das feridas emocionais, dos filhos poderem ser vistos. Então, assim, é um trabalho muito lindo, que eu falo que tem todo o meu coração a questão das sucessões. E hoje em dia tem muito empreendedor, tem muita família com empresas, né, não bens tão materiais como fazendas Uhum. pelo ritmo do estado. Então a gente auxilia nisso aí, nessa transferência desses bens com a permanência do respeito, do amor e dando para essa família liberdade. Porque aí, às vezes, os pais pensam assim: "Como que eu vou entregar uma herança se é a única coisa que meu filho me olha?" E a gente escuta isso. E não é isso, é a mágoa que está fazendo esse pai pensar assim, é os distanciamentos do dia a dia que foram acontecendo isso, os julgamentos. A gente diz: "Não", começa a mostrar, começa a fazer com que eles entendam que eles são muito além daquilo ali, muito além daquele patrimônio. Que não é o dinheiro. Na Uhum. sucessão, o dinheiro eu falo que é o de menos, se é só dinheiro, é só conta e um cartório a gente resolve. Falo que a questão é mais sobre o interno das famílias mesmo, sabe. Então, eu comecei a estudar sobre isso, sobre as holdings, então uma gama de coisas Então, que assim, o que eu entendi, o planejamento sucessório é assim, é eu olhar hoje em vida o que eu tenho e já deixar distribuído para quem vai. para quem vai, para Sim. que lá no futuro não tenha brigas, né. Não tenha brigas e tem a economia tributária, E é que é isso. assim, juridicamente, a questão mais, forte, né, a economia tributária. O nosso estado hoje é um estado que tem uma carga tributária muito grande, né, então mudou a lei do ITCMD, que é o imposto que paga quando a pessoa morre, que é o imposto de transmissão causa morte ou doação. Uhum. Então hoje, se você tem um patrimônio e você vai receber essa herança, você já tem que pagar para o estado 8% de ITCD. Se você faz um planejamento, você vem para 3%. Então, num patrimônio grande, financeiramente falando, é uma economia muito grande, É, quase que um herdeiro. Eu falo, o Estado é um herdeiro. Então, esse planejamento a gente faz um desenho de tudo que a pessoa tem. Todo o patrimônio ou intelectual ou
patrimônio móvel e imóvel, a gente faz esse levantamento, vê qual é o valor disso tudo, quem são as pessoas que esse sucessor quer deixar, então tem os filhos, para quem que ele quer deixar esse patrimônio, e a gente faz uma escritura. E consegue planejar: "Olha, seu imposto ficou R$ 500.000, aí eu não tenho esse dinheiro, o senhor pode pagar como?". A gente gera essa guia, transmite para o Estado, e aí ele vai planejando como paga. Nesse período, enquanto ele é vivo, ele pode pôr várias cláusulas. Então, Uhum, assim, eu está arrendado ou está alugado, esse dinheiro que esse patrimônio meu está dando enquanto eu sou vivo é meu, não é seu que você uhum. recebeu, é tudo meu. Então eu vou usar isso aí. E você pode pôr inúmeras cláusulas, então é um trabalho muito detalhado, sabe, assim. Então, às vezes, uma pessoa diz: "Olha, eu tenho uma filha que é casada, mas eu não quero que o marido dela receba isso aqui". Você pode fazer uma cláusula de incomunicabilidade. Ou você pode, se tem um filho que vive viajando muito, que não tem paradeira, aquele que a família fala assim: "Ai, daí é um sem cabeça". Você Uhum. pode pôr uma cláusula: "Olha, esse fulano só vai receber a herança depois que eu morrer e depois que ele comprar uma casa na Rua da Paz, número tal. Se a pessoa não cumprir aquilo, ela não recebe". Então Entendi. são Então você força o seu filho a voltar para o eixo. você consegue colocar Entendi. várias coisas. E o mais importante para quem faz isso também é não sentir que vai acabar aquilo, é não sentir que a herança os filhos vão por fora. Porque eu que trabalho muito com isso, é o pensamento que as pessoas têm: "Ah, eu trabalhei tanto, agora eu vou deixar, eles não sabem o que fazer, eles nunca tiveram que trabalhar, não passaram pelo que eu passei". E eu costumo dizer: "Graças a Deus". Graças a Deus que os que vieram antes vieram abrindo caminho para os que chegaram depois poder desfrutar, trabalhar com Ah, maior, eh, versatilidade, com maior conforto. Se é a ancestralidade. Então, às vezes, uma pessoa de 70 anos, por exemplo, o pai dessa pessoa tinha uma condição de trabalho muito precária, muito difícil, que ele não teve, e o filho dele menos ainda. E o neto não vai ter, e não precisa ter. Esse apego, sabe, Letícia, a vida é difícil, ganhar dinheiro é difícil, não sei o que lá é difícil, não é difícil. não A tem gente que ser. não tem que ser. Então, o planejamento sucessório abre, amplia esse olhar também, para que a pessoa possa olhar e dizer: "Não, tá certo, eu posso relaxar". É, até porque quem está, levantando algum patrimônio, né, construindo riqueza, tem que ter clareza de que a Para sua quê? vida é finita. Então Sim. você está construindo para quê, por quê e para quê. Eu falo que quando eu tô no porquê, quando a gente tá no porquê, não é hora de fazer o planejamento. Eu quero ter dinheiro porque eu quero comprar tal coisa, eu quero ter muito dinheiro porque eu quero provar para alguém, porque o porquê então para, vai cumprir todos os seus porquê. Quando você chega no "pra quê", é a hora. "Pra que que eu construí tudo isso? Pra que que eu quero mais?". E aí não tem pra quê. Eu tenho um cliente que tem muita coisa, e aí eu disse, ele não queria dividir, aí eu falei: "Mas quando o senhor começou tudo isso, pra que que era?". Ele não soube responder, ainda até hoje ele não me respondeu, pra quê. As pessoas Conseguiu fazer a divisão? estamos fazendo ainda, porque tem ainda muita coisa, assim, de muitos detalhes, sabe. Então a gente é um trabalho, por isso que eu falo, é um planejamento, porque a gente pega toda a documentação, se tem terras, você tem que ir num engenheiro agrônomo para fazer toda aquela, medir aquele mapa, se a fazenda ainda não tem, faz um georreferenciamento, se é uma empresa, tem que levantar qual que é o capital, como é que é o contrato social, como é que foi feito, se tem sócio, se não tem, como é que está a questão tributária, então você tem que olhar para tudo isso, é muito amplo. E Sim. aí quando morre, você tem que fazer tudo isso ainda com a dor, porque você não tem aquela pessoa ali, e eu falo que os filhos e a viúva ou o viúvo, eles não querem enterrar os mortos, eles não querem deixar os mortos em paz, então o jeito de eu estar olhando para um que morreu é não terminar um inventário. Eu tenho um inventário que tem 5 anos e tem uma casa Meu e Deus! 10 herdeiros, todos maior de idade. Na prática, para mim, vende isso aí e Divide divide por esse 10. dinheiro. Aham, mas eles não querem.
Porque tem um que mora lá na casa que é solteiro, que morava e ficou, tem o outro que a mãe, quando era viva, deixou construir uma casa ali. Eles não se resolvem. E aí você vai olhar os irmãos, aí você vai olhar a parte sistêmica, os irmãos não se conversam, os irmãos são brigados, a mãe preferia um na visão dos outros, e aí é uma briga. Então, o patrimônio é o de menos. Eles não querem se olhar. Eu chamo assim, falo para o advogado dos outros herdeiros: vamos fazer uma reunião, traz os seus clientes. Eles não vão. Não, eles não sentam com o seu cliente. Aí é onde eu falo: será que eu e esse advogado e um juiz que não temos nada a ver com isso, né, sistemicamente falando, temos mais capacidade para resolver do que os próprios envolvidos? Eu queria juntar Uhum. todos e dizer: "Gente, se olha aí, vocês são irmãos, olha aqui, seu pai e sua mãe fez vocês. Aqui é um pai, uma mãe e um filho. A gente é a Imagina metade. 10, né, imagina os 10. Já tô Voc imaginando os 10 assim. vocês são irmãos, se olhem". Não precisam se amar, conviver, mas tem que se olhar e dizer: "Eu te vejo, meu irmão. Você é meu irmão, você faz parte de mim". Tá tudo bem, não precisa se olhar nunca mais. Segue em paz cada um. Porque a gente aí Libera o destino, né. vem a questão da energia, né. Você fica conectado. Então, E eu acredito que o não perdoar te mantém nessa conexão. conectado. Você pode reparar no mínimo, se você tem alguma pessoa que você não gosta, quando você pensa nessa pessoa e sai, você encontra ela na rua. É Atrai. energia, você atrai. Então esses irmãos saem, eles se encontram, aí dá uma rusga, aí eles brigam. E as petições, você precisa de ver, os advogados escrevem cada coisa, assim, e tudo isso o direito, a visão sistêmica me ajudou, sabe, a falar o mínimo numa petição, a não levar coisa que não tem necessidade, que só vai causar mágoa. A gente se esconde no amor para se curar e para se magoar. Eu falo que o amor e o ódio é só um visto de outro lado, mas tudo é amor. Uau. E eu falo isso para esses meus clientes: "Eu não", é sim. O irmão que você mais odeia é o que você mais ama, porque o amor é nada mais, nada menos do que o ódio e o amor são a mesma coisa vista de outro lado. Uau! Maria Rita, que extraordinário te ouvir, que eu falo assim, eu sempre que eu estou deste lado, eu estou como aluna, como aprendiz, eu acredito que eu consegui perguntar para você o que várias pessoas tinham vontade ou talvez não tinham Sim, coragem, e foi muito esclarecedor. Já estou com vontade de constelar, já vamos. descobri que eu tenho várias coisas, vários pontos para olhar, e olha que eu busco isso, olha que eu busco, mas cada vez que eu encontro com pessoas que têm mais conhecimento e que vai conseguir me desenvolver, eu falo assim: "Que legal", porque hoje eu sou a pessoa que ama pessoas, sabe, eu Sim, gosto de olhar no olho, porque eu entendi que eu não preciso provar nada para ninguém e que eu sou assim, essa sou eu, e sim, ponto. Eu sou essa, Deus me fez assim, mas não mais com a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, não. sim, Eu aham, nasci assim, mas eu posso ser uma nova versão a cada novo dia, a cada nova oportunidade que Deus me dá, porque sou pecadora, pecarei muito, errarei muito, né, mas com a certeza profunda do meu coração que eu quero sempre ser uma pessoa melhor por mim, pela minha família, pelo meu legado, pelas pessoas que estão junto a mim, porque se você igual a sua frase, né, algo não, tudo muda quando alguma coisa muda. tudo muda quando alguma coisa muda, exatamente. Hoje você mudou muita coisa em mim, né, você falando, eu consegui enxergar, mais do que somente ver, eu pude enxergar a minha família, a minha ascendência, a minha descendência Sim. também, né, e onde eu estou nesse meio do caminho, já tenho vários pontos de melhoria que estão anotados aqui em mim. E Maria, como que as pessoas te encontram, né? Quem quer ter você como advogada, né? Que está aí pensando em planejamento familiar, sucessão. Quem quer constelar com você, deixa para nós as suas redes sociais. Eu espero que eu tenha conseguido responder as perguntas, mas, assim, se ficou alguma dúvida, mandem, vou man meu Instagram é Maria Rita Advocacia. Eu tenho um escritório lá em Sidrolândia, mas no meu Instagram tem o link do meu WhatsApp. É só mandar uma mensagem, a gente pode fazer sessão de constelação online, atendimento do planejamento sucessório online também, fazer todo esse levantamento para ter uma visão do que você tem. Se eu falo se enxergar, às vezes a gente não se enxerga, porque a gente não para
para respirar e ver o que a gente tem, e isso acontece mais do que a gente imagina. Então, meu Instagram é Maria Rita Advocacia, lá tem o número do meu WhatsApp, e eu atendo online, lá em Cidrolândia também, vai ser um prazer se um dia você for lá me visitar, quem estiver nos acompanhando. Se tiver mais alguma dúvida, manda lá no direct, eu respondo, para a gente estar Ou escreve aqui esclarecendo, ou no escreve Facebook, aqui. comenta aqui no vídeo É, do nosso canal que a e Maria vai pegando nos um ver. gancho no que você estava dizendo, assim, hoje eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. Eu costumo sempre dizer que às vezes eu falo para as pessoas: "Olha, como é que é para eu constelar?" Eu digo: "Você tem que olhar um tema". "Ah, mas como assim? Eu não tenho um tema". Eu falei: "Você não pode chegar e falar: 'Eu quero constelar a minha vida', porque nós somos muito complexos, tem muita situação". Falo: "Mas às vezes tem uma pessoa que acompanha você a vida inteira e que só você conhece, que está aí dentro de você, que é a sua criança". Às vezes a gente tem atitudes, gatilhos, frases, crenças que tá lá na nossa criança, coisas que nos magoaram, fechamentos que a gente teve que ter dentro da gente, lá na nossa criança. Então eu sempre falo: "Olha para sua criança, convida a sua criança para passear, convida a sua criança que só você, Letícia, criança, pode se cuidar". Então é esse que eu falo, assim, que é o lugar de força. Eu um dia fui olhar sobre profissão e fui pensar o que eu sonhei quando eu era criança. Você já parou para pensar? O que que você sonhava ser quando era criança? Uma hora você pensa, o que que você gostava de comer quando você era criança? Que roupa que você gostava quando você era criança? Criança, eu digo até 12 anos, que é a primeira infância da Uhum. gente. E aí eu comecei a ver, um dia eu falei: "Marco Aurélio, eu realizei tudo que eu sonhei". Porque quando eu era criança, eu sonhava em ter 2 filhos. Eu sonhava em casar, eu sonhava em ter uma casa, eu já realizei o que eu queria. Agora que é a minha adulta que vai cuidar, porque a minha criança realizou os sonhos dela e a gente não olha para isso. Então faça esse exercício, vocês que estão em casa, você, para uma hora e pensa em vocês, o que vocês sonharam quando era criança. Eu sonhava em ser artista, ir embora com circo, N situações. Acho que eu já falei, embora eu fui atleta, né, eu comecei muito nova. É, Segundo a minha mãe, eu sou a realização do sonho dela, que ela quis ser ginasta e não foi, exatamente. eu fui atleta durante 10 anos e hoje a minha pequena faz ginástica. Olha que interessante o movimento, E né, o o sistema. movimento sistêmico da força da sua mãe. Mãe, na visão sistêmica, a mãe é o nutrir, a mãe é que nos encoraja, a mãe é o que nos dá sustento, e o pai é o mundo. Então o pai é o que te encaminha para o mundo, o pai é o que faz o dinheiro ir ficar com você, a mãe faz você ter nutrição, a mãe a gente sempre na sistêmica, assim, o sucesso te olha do jeito que você olha para sua mãe. Se você julga algo na sua mãe, a sua profissão tem alguma coisinha que precisa ser vista, porque o O sucesso tem a sucesso cara te olha. do jeito que você olha para sua mãe. Jesus. Sabe por quê? As nossas mães, elas não é que elas são perfeitas, mas elas são o suficiente para nós, e o nosso pai também. Então nós não temos o direito de dizer: "Ah, se meu pai fosse de tal jeito, se meu pai fosse assado", o seu pai é esse, a sua mãe é essa, e tá tudo certo. E tudo que você não aceita neles, você nega dentro de você, porque você é metade deles. Então, se você olhar assim: "Ah, minha mãe deixa a unha muito comprida", olha na sua. É real, você é a sua mãe. A gente é a metade do nosso pai, metade da nossa mãe. E eu, quando entendi isso, para mim a vida ficou muito mais tranquila, porque eu queria salvar meu pai e minha mãe. E eu achava que eu ia conseguir, e eu percebi que eu estava adoecendo, adoecendo eles, e indo para o caminho que ia acabar me levando a fazer o que eles fizeram e que eu julgava ser errado. Uau. Bom, gente, encerrando por aqui, porque se você quer constelar, você vai entrar em contato com a Exato. Maria Rita. Depois que eu constelar, eu prometo que eu vou lá no meu Instagram e conto para vocês como foi, porque eu vou viver essa experiência, que eu Aham. tenho certeza que será transformadora. Maria Rita, muito obrigada. Que Deus abençoe essa sua trajetória, que ele te fortaleça, que ele te dê clareza, que ele te dê ânimo, coragem, Obrigada. vigor, disposição, que você não pare, porque o povo dele perece por falta de conhecimento. Sim. Já que você teve o seu
olhar aberto, que você enxergou esse sistema e que pode mudar a vida de tantas pessoas, que você continue, com certeza você estará nas minhas orações. E essa Obrigada. flor Ah, para você, eu descobri que a orquídea ela é eterna, ai que se bem linda. cuidada, ela não morre, ela floresce para sempre. Sim, eu adoro E cuidar de planta. quando você olhar para ela, que você receba o perfeito amor de Cristo, né, porque nós somos feitos à sua imagem, à sua semelhança, e ele confiou a você o lindo propósito que é trazer esta clareza para as pessoas, e ainda num momento tão desafiador, né, que eu É, falo, quando você está num momento, assim, de dor, de problema, né, que você precisa resolver algo e eu não estou dando conta, e aí as pessoas que chegarem a você realmente elas possam encontrar essa clareza, esse discernimento e tenham dias melhores nessa terra, né, que acho que acredito que é isso que Deus quer, que a gente viva a abundância, né, de alegria, de exatamente. paz, de prosperidade, de dinheiro, de saúde, de viagens, enfim, de muito patrimônio, mas que não seja um problema. Fica aqui meu muito Exatamente. obrigada, as portas estão abertas para que você volte e deixa aí para nós o seu último recado para quem nos ouve. Primeiro, muito obrigada pelas flores. Eu gosto muito de flor, eu gosto muito de cuidar de planta. E eu agradeço muito o convite, agradeço você que vai ouvir depois. Tenho certeza que se algo do que a gente disse aqui tocar um pouquinho, uma fagulha no coração de alguém, eu já sei que aquela pessoa vai ser transformada, Com certeza. porque, é um propósito muito grande a gente caminhar no sentido de auxiliar as pessoas, porque, né, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, que ele venceu o mundo. E eu acredito que as constelações, eu até o nome do meu escritório é Advocacia Multiportas, que é multiportas para uma solução, multiportas para conseguirmos nos ajustar, nos acolher, né, olhar para outra pessoa e a pessoa sentir que é acolhida. Então eu espero que se eu conseguir fazer isso, eu já vou estar ganhando muita coisa, porque tira do coração da gente essa angústia, né, É de verdade. ver que outra pessoa precisa do que a gente sabe, precisa ouvir o que a gente fala, e isso aí, isso é muito bom. Então, eu estou à disposição para outros convites, para A estarmos gente aqui. falou pouco, né, mas aqui Falei está o seu livro, Abordagem Sistêmica na Prática da Advocacia, que você disse que você é coautora. O que que a gente encontra nesse livro? Esse livro é um livro para a vida, mas é um livro voltado muito para os profissionais da advocacia. Nós fizemos um livro na aplicação sistêmica, a visão sistêmica na advocacia, nos atendimentos a outra pessoa. E o meu artigo é As Ordens da Ajuda e a Postura do Advogado. E aí eu vou ler rapidão aqui só um trecho do que o Bert fala sobre ajudar. Ele diz assim: como ajudantes, temos a ideia de que devemos, a qualquer preço, manter uma pessoa viva e ajudá-la a ter uma vida feliz. Entretanto, ela está entregue a outras forças, diante das quais nossos esforços fracassam, ao invés de nos vermos apenas diante da pessoa que busca ou necessita da nossa ajuda, olhamos para além dela. De repente, sentimos que há outras forças em ação, que são maiores que nós. Aí nos acalmamos. Muitas vezes conseguimos olhar de outra maneira para a criança sem preocupações. Uau. Então a gente às vezes tem tanta ânsia em ajudar, não só quem é advogado, você que no seu trabalho, na sua casa, que a gente esquece de olhar além da pessoa que está reclamando. Olhar lá para essa criança, olhar mais profundo. E o meu trabalho, a minha advocacia, esse livro fala muito sobre esses profissionais que olham para uma pessoa e enxergam só outra pessoa e buscam, né, na medida do possível, auxiliar de uma forma mais humana, de uma forma mais amorosa. Uau, e onde que encontra o seu livro? Tá onde? Tá na Hotmart, tá no meu Instagram tem o link, porque ele tem o e-book, tem o livro físico e eu também tenho algumas unidades, daí só mandar lá que a gente Uau. combina a entrega. É isso, esse foi o nosso bate-papo de hoje com a Maria Rita. Veio explicar um pouquinho mais para nós sobre o que é constelação. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Não é treino, é reino. Que Deus te abençoe. Até lá.